O Gorosei Saturno finalmente revelou um dos maiores segredos do Barba Negra, e que está ligado com seu corpo estranho, com seus poderes e até mesmo com seus objetivos. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e o Gorosei Saturno acabou revelando um detalhe muito interessante sobre o Barba Negra, e realmente ele é muito mais especial do que imaginávamos. Mas ainda mais especial do que ele é você deixar o like nesse vídeo, isso de verdade é muito especial pra mim, então eu peço pra você deixar o seu like. E com isso, vamos então agora para o segredo de Barba Negra. Desde o começo da história, Barba Negra sempre despertou uma certa curiosidade, fazendo ele ser diferente de qualquer outro vilão. Ele, ao mesmo tempo que parece ser um homem cruel e que faz de tudo pelos seus objetivos, também foi o primeiro a declarar que o sonho dos homens nunca tem fim. Mas o que realmente molda o personagem de Barba Negra é o mistério em volta dele. Em uma das suas primeiras aparições na história, ele se encontra com Luffy, Zoro e Nami em Mock Town. E Nami pergunta se Tite sabe alguma coisa sobre as Ilhas do Céu, já que ele disse que elas existem. Mas, estranhamente, o Luffy diz que Tite não é ele, então ele diz que é eles, o que significa que ele é várias pessoas. E eu já fiz um vídeo inteiro falando sobre as múltiplas personalidades do Barba Negra que o Vegapunk acabou revelando na história, e que também explica o fato dele conseguir comer mais de uma fruta. Então, se você quiser dar uma olhada depois de ver esse vídeo, eu vou deixar no card e também na descrição desse vídeo para você. Mas ainda mais curioso do que isso é que múltiplas personalidades não parecem ser a única coisa estranha em Barba Negra. Ele também tem um corpo anormal e uma linhagem especial. A primeira observação de Marco sobre Barba Negra é que a composição de seu corpo é diferente da dos humanos normais, e ele até mesmo se questiona se é por isso que Barba Negra é capaz de ingerir várias Akuma no Mi. Esta cena também confirma pra gente que é impossível para humanos normais comer mais de uma fruta. E o que também podemos aprender com essas palavras do Marco é que antes de Barba Negra comer qualquer fruta, o corpo dele sempre foi diferente. E chegamos então na conversa do Gorosei Jai Garcia Saturno com a integrante dos Piratas do Barba Negra, Catarina Devon. Saturno fala que não sabe por que os maiores criminosos do mundo decidiram se juntar à Barba Negra, e Catarina Devon então diz que é porque ele é especial. Ao ouvir isso, Gorosei Saturno diz que a linhagem de Barba Negra também é especial. E isso nos abre mais uma infinidade de possibilidades para os mistérios do Barba Negra. Se ele tem uma linhagem especial, isso significa duas coisas. A primeira é que ele vem de uma raça especial, alguma raça que representa perigo para o governo mundial, já que o Gorosei a reconhece. Já a segunda possibilidade é que ele seja descendente de alguém, ou alguma figura muito marcante do passado. Então essa sua linhagem especial seria o sangue desse guerreiro do passado. E com essas duas opções, eu tenho algumas teorias sobre a linhagem verdadeira de Barba Negra, e por que ele é especial. Começando então com a primeira. Barba Negra é um bucaneiro. Os bucaneiros são uma raça que apareceu recentemente na história de One Piece, e até agora os dois únicos confirmados desta raça são Bartolomeu Kuma e o seu pai. Barba Negra mostra características físicas semelhantes às do Kuma, em termos de cabelo e das proporções corporais estranhas. Ambos têm braços longos e o centro do corpo grande, enquanto seus braços e pernas são relativamente mais finos. A única diferença entre Kuma e Barba Negra é sua altura. Kuma tem 6 metros e 89 centímetros, enquanto Barba Negra tem 3 metros e 44, praticamente metade da altura do Kuma.
A raça dos bucaneiros são conhecidas por terem sangue de gigantes, então é natural eles serem muito maiores que humanos comuns. Uma característica muito interessante dos bucaneiros é que eles possuem uma habilidade especial. Vegapunk nota que há algo além da força física que torna os bucaneiros especiais, e foi isso que fez com que Kuma, apesar de ter sua memória completamente apagada e ainda ter sido totalmente desligado depois disso, ainda ser capaz de continuar agindo. Esta habilidade especial dos bucaneiros poderia explicar as possíveis múltiplas personalidades do Barba Negra. Além disso, na história do Barba Negra da vida real, chamado Edward Teach, que inspirou o personagem do Barba Negra em One Piece, ele era um bucaneiro, que diferente de One Piece, que se trata de uma raça, na vida real, um bucaneiro era um pirata que roubava o comércio espanhol. Tanto é que no livro que conta a história desse pirata, é chamado Barba Negra, o Bucaneiro. Mas os bucaneiros também possuem uma outra característica especial em One Piece. Eles transmitem em sua linhagem a lenda de Nika, o deus do sol, como uma profecia e uma esperança de que Nika voltará um dia. Por causa disso, provavelmente os bucaneiros foram aliados de Joy Boy no passado, e por causa desse crime, assim que um bucaneiro é encontrado pelo governo, ele se torna escravo de um nobre mundial imediatamente. Mas Barba Negra parece ser diferente dos bucaneiros que conhecemos. Ele não tem qualquer desejo ou admiração por Nika. Ao invés disso, ele quer ser o rei do mundo, e isso pode ser um problema no fato dele ser um bucaneiro. Mas também temos que lembrar que existem várias variações dentro de uma mesma raça em One Piece, como tribos e povos que são da mesma espécie, mas muito diferentes um dos outros, seja em aparência ou até mesmo em cultura. Barba Negra pode ser um bucaneiro de uma tribo diferente, uma tribo que não adora o deus do sol Nika, mas sim que queira o poder do mundo. Ao invés de transmitir as lendas de Nika em sua linhagem, a tribo bucaneira do Barba Negra transmitia informações importantes do passado, de como eles poderiam se tornar os reis do mundo. Mas vamos agora então para a segunda teoria da linhagem de Barba Negra. Barba Negra é descendente de Rox de Shebeck. Estranhamente, Barba Negra possui uma conexão muito forte com um dos maiores piratas de toda a história em One Piece, o Rox de Shebeck. Para começar, o navio de Barba Negra se chama Sabre de Shebeck, o que é no mínimo curioso. Barba Negra também escolheu justamente a ilha de Hachinosu para fazer de sua base pirata, exatamente o local onde os piratas Rox se formaram e onde também era seu território. Além disso, o sonho de Barba Negra é ser o rei do mundo, o mesmo objetivo de Rox de Shebeck. E por muito tempo eu acreditei que Barba Negra apenas tinha Rox como seu ídolo e queria cumprir seu objetivo como uma forma de vontade herdada, assim como Luffy herdou a vontade do Roger. Mas com a revelação de sua linhagem especial, esta conexão pode ser muito maior do que apenas vontade herdada. Barba Negra pode ser descendente direto do Rox. Vendo como ele tem 40 anos hoje e o Rox morreu há 38 anos atrás, se o Rox fosse o seu pai, sua morte deixaria Barba Negra com apenas 2 anos sozinho, o que faria sentido com a representação do Barba Negra chorando sozinho que o Oda revelou. Barba Negra também tem uma forte crença no destino e nos sonhos dos homens, realmente levando o conceito a sério, que o sonho dos homens nunca tem fim. Assim, quando Barba Negra descobriu quem foi seu pai, com essa sua crença de que um sonho nunca morre, ele decidiu seguir o testamento de Rox, e é por isso que temos tantas conexões entre eles. Quando o Gold Roger foi executado, vimos que o governo ordenou à marinha que buscasse sua esposa e matasse o seu filho. E por causa disso, Ace teve que mudar seu nome para Portigas D, ao invés de Gold do seu pai. Da mesma forma, acho que após a queda dos piratas Rox, o governo mundial ordenou que a marinha procurasse por qualquer herdeiro de sangue de Rox de Shebeck e os executasse. Assim como Roger mudou o nome de Ace para protegê-lo da marinha, é possível que o mesmo possa ter acontecido com Marshall D. Pitt.
E então agora temos nossa terceira teoria. Barba Negra é descendente de leitores de poneglyphs. Uma curiosidade muito interessante sobre Barba Negra é que quando perguntado para o Oda o que ele seria caso não fosse um pirata, o Oda respondeu que ele seria um arqueólogo. E como sabemos, no mundo de One Piece, arqueólogos são estudiosos que sabem ler a linguagem antiga dos poneglyphs. Sabemos que Barba Negra é um grande estudioso e que ele sabe da maioria dos tabus do mundo. Porém, essas informações são completamente secretas, e são raros as pessoas que têm qualquer conhecimento sobre isso. Mas se Barba Negra fosse descendente de algum arqueólogo, ele teria materiais para estudar, com conhecimento do século perdido e da linguagem antiga. E você já se perguntou como Barba Negra planeja chegar a Laugh Tale se ele não tem ninguém com a habilidade de ler os poneglyphs na sua tripulação? E a resposta para isso é muito simples. Ele mesmo é aquele que tem esse conhecimento. Barba Negra pode ter uma descendência de povos que, assim como Ohara, decidiram se rebelar contra o governo mundial e estudar esses conhecimentos proibidos. E todos os materiais e informações que reuniram acabou caindo nas mãos de Barba Negra. E é por isso que ele sabe tanto. Mas eu gostaria de ir um pouco mais a fundo em uma teoria que pode soar um pouco maluca, mas que também pode ser muito provável de acontecer, que é o próprio Barba Negra ser membro da tribo dos Três Olhos. A tribo dos Três Olhos é uma raça composta por humanoides que possuem, claro, 3 olhos. Mas o que é curioso é que nenhum outro membro desta tribo, além da Charlotte Pudding, foi visto até agora. E mesmo assim, a Charlotte Pudding é apenas metade 3 olhos, e a outra metade é humana. Esta raça também possui uma habilidade especial, o potencial de alcançar um verdadeiro despertar com seu terceiro olho, que supostamente vem com a capacidade de ouvir a voz de todas as coisas, e também dando habilidade para o membro desta raça que conseguir esse despertar de ler e decifrar a escrita dos poneglyphs. E você já reparou que o Barba Negra, desde sua primeira aparição, sempre mantém uma faixa preta cobrindo parte de sua testa e seu cabelo. Nunca vimos ele sem essa faixa, e mesmo quando está usando seu chapéu, ele ainda mantém a faixa, escondendo sua cabeça e parte de sua testa. Isso porque talvez ele esconda ali um terceiro olho. Esta tribo é uma das mais misteriosas da história. Elas possuem um poder incrível de ler os poneglyphs, mas só vimos uma pessoa dessa linhagem até agora. Se levarmos em conta que o governo mundial tem medo que algum membro dos Três Olhos desperte seu poder e leia os poneglyphs, ele pode ter ordenado que a raça inteira fosse exterminada, e é por esse motivo que vimos tão pouco deles na história. E também é por esse motivo que o Gorosei Saturno considerou a linhagem de Barba Negra especial, porque ele tem a habilidade de chegar na última ilha e se tornar o novo rei dos piratas, mas acima de tudo, de roubar o que o governo vem mantendo há séculos e se tornar o próximo rei do mundo.